Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vou conversar sobre O Exorcista de William Blatt. Bem-vindos! Estamos em outubro, o mês do horror, e eu tenho assistido vários vídeos sobre livros de horror, né? Principalmente os vídeos da Tatiana Feltrin, que eu acho super criativos. E aí eu resolvi também ler o meu livro de horror e escolhi este, O Exorcista, do William Blatt, que foi escrito em 1971 e que foi assim um boom, né? Ele estourou e deu início a todos os outros livros de possessão demoníaca e filmes também, porque ele teve uma versão cinematográfica em 1973. Então ele foi o início praticamente dessas histórias de possessão demoníaca. E o Blatt, eu descobri lendo o livro, né, se baseou em fatos reais que ocorreram por volta de 1950 com uma estudante da Universidade de Georgetown, que ele inclusive usa como inspiração para o cenário e para as coisas que ele descreve ali. Mas ele também fez, isso também dá para descobrir ao longo do livro, uma pesquisa bastante extensa sobre o assunto. Ele faz várias citações de vários livros, que inclusive eu fiquei super curiosa de conhecer alguns, né? Então o livro poderia ser só um livro de horror, e aí eu vou dizer para vocês que não é o meu estilo predileto. Inclusive porque o livro começa assim com bastante diálogo, e muitos diálogos até, e muito superficiais. Então o livro assim, eu não estava entendendo muito bem. Eu falei, não, coisinha meio chata isso. Só que num dado momento, o autor introduz um personagem. E aí o livro dá uma virada por causa desse personagem. E o livro é sobre possessão demoníaca de uma garota de 12 anos, que é a Regan, filha da Chris McNeil, que é uma atriz muito famosa e que mora com a filha em Washington DC. E aí o momento em que entra esse personagem é o Damien, o padre Damien, que é chamado por essa mãe para supostamente ajudar a filha a se livrar do demônio que possuía o corpo dela. Só que o padre Damien, além de ser um padre, ele é um psiquiatra, professor acadêmico, bem conceituado na área, que é bastante seguro da sua profissão, escreveu bastantes livros, né, sobre isso. Mas ele é chamado por essa mãe no momento de questionamento da própria fé. E é isso que eu digo, aí nesse momento, quando esse personagem é introduzido, o livro toma uma densidade que explica, inclusive, a superficialidade inicial. Ele toma outro rumo, porque o padre poderia ir pelo caminho da religião, pelo caminho do misticismo, ou simplesmente do exorcismo. Mas não, ele vai pelo caminho da ciência, justamente porque ele está questionando a própria fé. Vocês podem dizer que esse assunto é muito batido, e eu vou dizer que é mesmo. Só que esse livro foi escrito em 1971, então ele foi um dos primeiros a abordar esse tipo de assunto assim, dessa maneira, né? E aí foi o que me assustou, porque eu não sou uma pessoa impressionável mesmo, porque eu não gosto muito desses livros de horror. E eu não sou uma pessoa impressionável, entre outros motivos, porque eu não sou cristã, eu não acredito em demônios. Então essas coisas não me pegam. Eu não tenho medo de escuro, né? Então não me pegam. Só que, como esse livro faz uma discussão muito mais profunda, deixa de ser só um livro de horror e passa a ser um livro de horror. Porque, veja bem, seja o que for, se aquilo que está acontecendo com a garota é uma possessão demoníaca ou é simplesmente alguma coisa fruto da cabeça dela, do cérebro, da mente, sei lá, é tão assustador quanto, porque as descrições do livro são bastante pesadas. E imaginar que um cérebro humano
de uma criança de 12 anos é capaz de produzir aquilo, é tão ou mais assustador até para mim do que se fosse simplesmente uma história de demônios, de possessão. O fato do padre ser chamado para ajudar a menina exatamente no momento em que ele está fragilizado faz toda a diferença, porque ele vai pelo caminho da ciência, tentando eliminar todas as possibilidades, porque ele não tem segurança para ir pelo caminho da fé. E essa é uma discussão bastante interessante no livro, que eu gostei bastante, que faz com que o livro tenha credibilidade e não seja só mais uma historinha de monstrinhos, que aí eu não gostaria mesmo, né? Então, eu adorei o livro, foi uma surpresa, uma grata surpresa. A versão que eu li foi essa daqui, digital, da Agir, que é um selo da Nova Fronteira, mas a edição que está disponível hoje no mercado é da HarperCollins, só que os dois textos são iguais, eles são textos, é um texto comemorativo de 40 anos da primeira edição, então o texto é o mesmo, só mudou a capa e a editora, né? E assim, eu adorei o livro, foi uma grata surpresa, uma surpresa positiva. Para quem não curte muito livros de horror, esse aqui foi uma surpresa, como foi o filme. Então, se vocês não assistiram o filme e gostam de filmes antigos, assistam essa versão de 1973 com olhos em 73, pensando nos recursos audiovisuais da época, tá bom? Então, recomendadíssimo, adorei ter lido, adorei ter feito esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, curtam, divulguem para os seus amigos, sigam o Relivrando nas outras redes sociais e boa semana para vocês!